Neste vídeo entrevistei a Joana, ela é advogada e vai falar sobre a experiência dela durante a advocacia e todo o percurso que teve, seja na licenciatura e mestrado, em duas faculdades diferentes. Ficaste com curiosidade? Então vamos conhecer a Joana. Então, o meu nome é Joana Rebelo, tenho 25 anos, sou licenciada pela Clássica, portanto pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e fiz o mestrado na Católica, mestrado em Forense com o minor em Direito Civil. E neste momento sou advogada. Eu gostaria de saber por que motivo é que escolheste o curso de Direito e se durante a licenciatura já sabias que querias ser advogada e quando é que foi esse momento que descobriste que querias seguir esta carreira? Basicamente o percurso começou da seguinte forma: eu fui à Futurália e eu estava indecisa entre dois cursos, estava indecisa entre jornalismo e Direito. E depois eu lembro-me que na altura até foi na banquinha da Nova, por irónico que pareça, que a rapariga me aconselhou e disse: olha, pensa nesta perspectiva, se fores para jornalismo nunca podes ir para Direito, mas se fores para Direito podes sempre ir para jornalismo porque é um curso mais transversal. E então na altura eu decidi seguir assim. O primeiro semestre em geral foi um bocadinho complicado, aquele período de adaptação, mas eu soube que gostava imenso do curso, por acaso, tudo me interessou, principalmente a parte civil. Não te consigo dizer qual é que foi o momento em que eu decidi que queria ser advogada. Imagina, eu sempre gostei, porque eu agora faço contencioso bancário, e a parte é engraçado como o mundo depois dá-te sempre aquilo que tu projetas, porque eu lembro-me de estar no primeiro ano e de ter escolhido Direito à Economia porque eu gostava dessas áreas como optativa, exatamente, porque gostava, e eu sempre disse, se seguir Advocacia, gostava de seguir ou Direito à Economia ou Direito Bancário, qualquer coisa relacionada com o bancário. E irónico é o que eu faço agora. Posso dizer que escolhi ser advogada quando comecei a estagiar em escritórios. E foi no meu primeiro estágio a sério, em que eu tive 10 meses em pré-estágio no escritório de advogados, e foi aí que eu pensei, não, é isto que eu vou fazer. Como tinhas dito inicialmente que fizeste aqui a licenciatura, sim, o que é que te levou a fazeres o mestrado noutra faculdade, neste caso a Católica? Para o mundo profissional era importante teres um currículo diversificado. E uma das coisas que estava muito na berra na altura, e que eu lembro-me de mesmo quando eu estava no secundário se falar muito, era dessa questão de fazeres a licenciatura num sítio e o mestrado noutro. A minha única questão era relativamente qual era a faculdade que eu ia, para onde eu ia. Durante muito tempo pensei na Nova. Entretanto, eu decidi ir para a Católica porque eu fui a um dia aberto de mestrados lá e identifiquei-me imenso com a faculdade. Eu achei o mestrado na Católica muito prático. Não é muito o que o professor A e o professor B e o professor C acham sobre isto. Isto acontece na vida, resolve. Sinto que valeu muito a pena, sinto que é uma faculdade que se preocupa muito com os alunos. Sei que há um bocado aquela ideia de, mas tu pagas para isso. É verdade, tu estás essencialmente a pagar uma fortuna, portanto, se não se preocupassem contigo, era só ridículo, não é? Há uma grande preocupação, mesmo da própria faculdade, enquanto tu acabas o mestrado, principalmente na área de Direito e para quem quer prosseguir para a ordem, de ter estágio garantido no final. Durante o teu percurso aqui na licenciatura, falando agora, recuando um bocado, o que é que tu mais gostaste, o que é que tu menos gostaste, o que é que achaste mais caricato? Episódios que queiras aqui partilhar para termos estas experiências? Eu agora olhando para trás, consigo admitir que foi uma altura muito divertida da minha vida. Na altura não me pareceu. Nunca parece, chorei muito, tu sabes. Ou seja, quando tu entras para a faculdade, tu tens um bocado aquela coisa de toda a gente está aqui para o mesmo. Exato. Então somos todos iguais. Isso não sentia no secundário, sentia-me sempre um bocado do peixe fora d'água. Entendes? Sim. E aqui pronto, dei as barbatanas e consegui progredir. Assim, histórias engraçadas. Olha, eu não sei se devia contar isto porque isto é má influência, sinceramente. Eu fui a uma festa, foi um traçado de capa, primeiro ano, em que mas pronto, é a hora da confissão, em que eu apanhei uma bedeira descomunal, enorme. Eu acho que já sei qual é o episódio que vais contar. Pois, mas uma coisa esquece. E no dia a seguir eu acordei ainda embriagada e, portanto, eu tinha de vir às aulas, não é? Mas depois começou-me a cair a ressaca nas aulas. Sim. E começou a inconstitucional e passou para a história do Direito. Eu sabia que era isso que ias contar. E passou para a história do Direito e eu estava tão mal. E eu sentia assim, eu vou vomitar. Então eu fui à casa de banho, fiz o que tinha de fazer
saí da aula a meio. Sim, completamente. Saí da aula a meio, toda a gente assim a olhar para mim, porque não foi um escândalo, não foi aquela típica cena de se levantar e a pessoa ir a correr para a casa de banho, não foi nada disso. Eu lembro-me de voltar e de ir pedir desculpa à professora, porque era uma professora, para já que nós gostávamos imenso Sim, e sim. que é espetacular ainda hoje. E segundo, porque ela era a minha professora das práticas. Convinha então, foi. E era a minha professora das práticas e, portanto, convinha também eu dar-lhe assim um feedback de que, pronto, se podia ter passado. E eu fui e ela disse-me qualquer coisa, Joana, hoje não está bem, pois não. E eu pedi desculpa e a professora, não, hoje não estou muito bem. E ela vira-se para mim e diz assim, é aquela altura do mês, não é? E eu pensei assim, ticket dourado, é a professora. É exatamente, eu estou muito mal, é aquela altura do mês, eu estou mesmo muito mal. O que é preciso fazer para seguir a advocacia? Uma pessoa não segue a advocacia verdadeiramente se não gostar, porque para tu fazer a ordem não é fácil, o estágio não é fácil, é um estágio trabalhoso, acho que é um estágio necessário, atenção, não concordo que haja um exame de agregação escrito, acho que já tiveste 4 anos de licenciatura para saberes o que é que tu andas ali a fazer, mas acho a parte da entrevista, por exemplo, extremamente importante e acho a parte dos relatórios, fazeres os relatórios e fazeres as intervenções, isso é mesmo, isso é essencial. Mas é isso, é preciso foco, seres organizado, não deixar as coisas para a última, ser responsável, não, e pensar, assim, eu agreguei agora em agosto, correu tudo bem, fiz tudo à primeira, entreguei, isto não é mesmo para me gabar, é um bocado para vos dizer a minha experiência e de como é que eu acho que consegui fazer as coisas. Por exemplo, a questão, para quem esteja agora na ordem e na primeira fase ou na primeira fase a passar para a segunda fase, acho que é importante ouvir isto. Sempre me recomendaram, principalmente na parte dos relatórios, a não deixar para a última. E eu acho isso muito importante porque foi exatamente isso que eu fiz e resultou. Também tens de ter alguma responsabilidade e tentar mesmo apresentar as coisas da melhor forma possível para não seres notificado. Eu não fui notificada, apresentei os relatórios todos, nunca fui notificada para trocar nada. Portanto, essa parte correu bem, fiz a entrevista, podia ter corrido melhor do que eu estava à espera, mas também não correu mal, também estive positiva. O exame de agregação, olha, eu acho que o segredo é, e disseram-me isto no estágio e eu fui com essa atitude que eu fui e acho que resultou. É um exame. Nós não passámos 4 anos de licenciatura para chegarmos ao exame de agregação e começarmos a chorar ou ficarmos nervosos, mas assim, eu também estava nervosa, é normal, toda a gente está nervoso, mas o que nós temos de nos lembrar é um teste, é um exame, não é a minha vida. Eu não vou para lá e aquilo não é o Hunger Games em que me vão escolher a mim. Ou vives ou morres. Ou vives ou morres, aquilo não vai acontecer. Eu compreendo que para muitas pessoas é difícil porque há escritórios que muitas vezes têm a perspectiva de se não passas vais para a rua. Pois. Recomendo, cada um sabe o que é que faz da vossa vida, mas não façam estágios em escritórios desses porque acho que é injusto e acho que são escritórios que basicamente não valorizam o trabalho das pessoas. Tens muita garra. Eu acho que uma pessoa que não tem garra na advocacia... Vai ter mais dificuldades. Vai ter mais dificuldades e não acho que seja... Pode não ser a área para ela, então. Sim, se calhar devia mudar. Conseguiste encontrar um escritório facilmente para estagiar? Tiveste alguma dificuldade? Tive. Não, tive. É assim... Acho que a parte de encontrar um escritório para estagiar é muito importante. A partir do 2º ano de faculdade, acho que é mesmo muito importante a pessoa tirar um mês, pelo menos para estagiar, porque vai-vos facilitar imenso depois a procura para escritórios para o estágio da ordem, que é o que interessa. Muitas vezes tu podes até estar num escritório, um mês até algum tempo, é tempo suficiente para conseguires criar, se calhar, muito boas relações dentro do escritório, mostrares o que vales e depois ficarem com a tua referência para ir estagiar depois a sério. O segredo é encontrar um bocado aquele escritório com quem tu te identificas verdadeiramente. Não recomendo irem estagiar para escritórios em que sentiram alguma apreensão na altura da entrevista, mas que se calhar pagam super bem. E é procurar. É enviar currículo para tudo e mais alguma coisa, é enviar currículo para os escritórios mais improváveis, porque muitas vezes, às vezes os escritórios mais pequeninos e mais improváveis são aqueles que as pessoas têm surpresas agradáveis. Por exemplo, eu lembro-me de uma amiga minha
da Raquel, e eu lembro-me de uma vez dela enviar currículo para uma boutiquezinha no Saldanha, que era portanto, era composta por 2 ou 3 advogados, e ela adorou a entrevista na altura, e até acho que a remuneração que lhe propuseram era bastante vantajosa, melhor do que muitas sociedades grandes, ainda por cima, e, por exemplo, estás a ver? E, por acaso, ela na altura não aceitou porque ela não queria ser advogada e escolheu outro caminho. Mas, por exemplo... Mas é uma hipótese. É uma hipótese. Nós estamos numa área muito competitiva. Estamos numa área em que, na minha altura, se escondia livros ou cadernos do aluno mais inteligente da turma dentro dos livros das prateleiras dos livros da biblioteca. Pá, malta, isso é escusado, isto é desnecessário, isso é estúpido. Vocês não vão ser melhores advogados por fazer isso, pelo contrário, vão ser piores. Mostra baixa autoestima e mostra que claramente não sabem o que é que andou aqui a fazer, porque se têm a necessidade de estar a prejudicar outro para chegar mais longe é porque não sabem o que é que andou aqui a fazer. Estão preocupados com as coisas erradas. Portanto, esse tipo de competiçõezinhas mesquinhas não resulta. Posso dizer que, felizmente, cada vez mais notas as empresas e as sociedades mais preocupadas em terem bons ambientes e, portanto, uma pessoa que seja assim mesquinha e que anda a querer prejudicar o outro não é bem vista na sociedade. Não digo que, se for competente, não digo que vai ser convidada a sair, mas que, se calhar, não vai ascender tanto como uma pessoa que ajuda os colegas, que quer fazer pelos outros. Agora é aquela mensagem final de apoio ou do que tu queiras dizer. Então agora para o primeiro ano, vá. Divirtam-se, tenham muitos amigos, tentem sair da casca. Se forem pessoas tímidas, tentem-se dar a conhecer, porque compensa. E a Nair pode dizer isso. Quando eu conheci a Nair, que era uma pessoa extremamente... Fomos colegas. Até de subturma. Subturma, fomos mesmo colegas. E conhecemos-nos na primeira semana de aulas, em que a Nair era uma pessoa muito tímida e muito introvertida, e depois foi saindo da casca, porque também com colegas como eu, tipo, não lhe restava outra opção. Mas quer sair da casca para o bem, vá. Não, saiu da casca para o bem, exatamente. Essa parte da sociabilidade é extremamente importante. Eu conheci pessoas espetaculares aqui dentro da faculdade que me seguraram quando eu estava nos meus piores momentos, que, quer dizer, se não tivessem sido elas, se calhar não seria a pessoa que sou hoje. Eu era uma pessoa extremamente insegura em relação à minha inteligência. Sim. Às vezes coloca-nos É verdade. Colocamos essa questão. Sim, do estilo... Eu era extremamente insegura em relação à minha inteligência. Houve muitas situações em que eu falava com colegas meus. Porquê? Porque me comparava a eles. Não olhem para o umbigo dos outros. Somos todos diferentes. Eu sei que isto parece um grande clichê, mas é verdade. Eu passei por isso. Eu era essa pessoa que se comparava. Era essa pessoa que se duvidava de si própria. Temos que comparar com nós mesmos na versão anterior. Exatamente. Isso é muito importante. Toda a gente vai acabar por fazer aquilo que é suposto acabar por fazer. No tempo que é suposto fazer. Isso é também importante. No tempo que é suposto se fazer. O importante é, ok, então eu não consigo fazer isto, mas se calhar vou-me juntar num voluntariado. Se calhar vou fazer desporto, se calhar vou fazer isto, vou fazer aquilo. Complementar o currículo com outras coisas. Tornem-se pessoas interessantes. Não exagerar, não entrar em exageros. É aquela frequência não me correu bem, oh meu Deus, eu vou morrer. E eu entrava muito nisso. Era uma coisa... Sim. Tu lembras daquele episódio? Olha, outro caricato. Qual? Conta. Quando eu tive 9 obrigações e... Pois foi! Ia morrendo. Lembro-me. E tive que, pai, 1 hora a chorar com o professor e não sei... Com o professor e depois fui... Sim, exato. Sim. Não façam isso. Eu tive pessoas de outras turmas a virem ter comigo a perguntar o que é que raia que se estava a passar, porque tipo, parecia que o meu cão tinha morrido, ou assim. Deem uma oportunidade a vós próprios. Isto se calhar agora não vos faz muito sentido, mas vai fazer sentido depois do primeiro semestre. Tal como eu disse, eu quase desisti do curso. Eu fui aos exames praticamente todos no primeiro semestre e chumbei-os a todos. Ok? É verdade. Isto aconteceu. Mas hoje isso não invalida nada o que és hoje. E eu lembro-me, os meus pais ajudaram muito nesse aspecto, porque os meus pais são muito... Isso é muito importante. São muito tranquilos. Os meus pais são muito tranquilos em relação a esse tipo de cenas. Por exemplo, se eu quisesse mudar de curso ou alguma coisa, eles só se queriam certificar que eu estava a mudar de curso porque não gostava do curso, não era porque não era complicado. Olha, no segundo semestre tudo mudou, tive notas muito melhores. Acho que passei tudo em evolução contínua. Uma cena importante também, caloiros. Isto é para vocês. Os outros já sabem, já levaram na pele. Eu não sei se eles ainda dizem isto hoje em dia, mas quando nós entrávamos nas aulas havia muito aquela coisa do se estudares menos de 6 horas por dia é pouco. E nós pensávamos,
esta pessoa deve estar a fumar qualquer coisa, claramente, porque é assim 6 horas por dia. É verdade. É verdade. Estudar menos de 6 horas por dia é pouco. Portanto, é assim, comecem a estudar. Obrigada, Joana, foi um gosto. Tchau. Tchau.